Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GRPcom Talks, o podcast de carreira do Grupo GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação. Eu sou Wesley Cunha e hoje a gente vai falar sobre uma área que está sempre em alta e cada vez mais, que é o marketing. Bom, a gente sabe que o brasileiro já nasceu formado em marketing, né? Mas nesse mercado tão competitivo e com as coisas mudando tanto, o que será que está em alta hoje, hein? Você usa o marketing na sua carreira? Aquele marketing pessoal? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. E aí tem uma galera que sabe tudo sobre esse assunto. Tá aqui a Renata Matheus, coordenadora de marketing da RPC, o Jorge Dalmolin, editor de personalidade na Gazeta do Povo, e a Andressa Pereira, coordenadora de marketing das rádios 98 FM e Mundo Livre. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui. Ó, a gente tem muita coisa para falar aqui e sabe que tem aquela conversa de que o brasileiro é formado em marketing, né? Eu vi um meme esses dias que é assim, ó. Vou contar aqui para vocês e aí eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre isso. Era assim, calor, sabe aquela onda de calor que teve? Sim. A gente sofre, né? Qual delas aqui em Curitiba? Não me lembro. Várias. E aí era assim, ó, tá gelado e tem promoção. Eu achei inteligente aquilo, né? Uhum. Um outro que eu vi assim também, que era cirurgia no rim, um valor bem alto. Água, R$2. O brasileiro parece que já nasceu assim, né? Com esse jeitinho voltado para o marketing. Por que será? Acho que o brasileiro é bem criativo, né? A gente tem essa criatividade inerente ao povo, mas acho que atrelar essa criatividade daí com o profissionalismo que faz o marketing ser diferente. Que faz virar a chave. Faz virar a chave, né? E é muito competitivo, já que o brasileiro já tem isso meio que no DNA, acaba se tornando um mercado muito competitivo, né? Sim. O que está em alta hoje, com inteligência artificial, com tudo muito moderno, tecnológico, com o robô mesmo fazendo esse trabalho na verdade, vários tipos de trabalho. O que está em alta hoje no marketing? O que está bombando? Bom, o que bomba realmente é quando você tem o espírito não só empreendedor, mas como você disse, marqueteiro, né? Então, saber utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, as próprias redes sociais que sempre estão em alta e vão continuar em alta pelos próximos 100 anos com certeza, sempre vai ter alguma. Então, é você saber se comunicar de alguma forma. Então, o marketing nunca vai deixar de ser a comunicação pessoa a pessoa e a empresa incorporando também essa linguagem de pessoa com o indivíduo. E o marketing está em tudo, né? A gente está aqui, GRPcom, um grupo de comunicação, está na TV, está no rádio, está no digital. Isso em várias empresas também a gente vê essa mesma coisa, né? Agora você falou assim, a saber se comunicar. Como ter o feeling de ser assertivo no marketing? Eu acho que a gente fala da inteligência artificial, mas eu acho que a virada de chave é que a gente sempre vai precisar do olhar humano, né? Você tem que saber perguntar, saber pôr o prompt certo ali, saber pedir, né? A gente tem o caso agora da Magalu que tá rolando da mulher de maiô, e aí veio muito isso a Marisa Maiô, né? Foi tudo a inteligência artificial que criou. E aí eu tava lendo esses dias, foi tudo a inteligência artificial que criou, mas alguém pediu para ela criar. E alguém deu como que tinha que ser aquilo, o sarcasmo fez, né? Que ela tem, como que é. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vem para acelerar processo, ajudar a gente no dia a dia, mas esse olhar analítico, esse olhar, né, de saber pedir, de saber... Isso só a formação traz, o estudo, né, o embasamento. Eu falo, ninguém chega no médico e fala assim, eu já sei o que eu tenho, quero isso, o médico vai falar, mas eu que estudei 6 anos para dizer o que você precisa. Então, é a mesma coisa no marketing, né? Às vezes, todo mundo tem um pouco de marqueteiro, mas eu estudei para te dizer se isso é o caminho certo, a forma certa, o jeito certo de fazer. Agora sim, né? A gente sabe que as mídias, né? Elas mostram a vida em tempo real, tem análise de dados em tempo real. O que é a tendência do marketing de performance, assim? Acho que fica... Bom, a gente aqui na rádio, a gente trabalha com todos os formatos, né? Então, a gente trabalha com as redes sociais também, então a gente está medindo performance, enfim. Mas a gente, só voltando um pouquinho aqui na conversa atrás, a gente trabalha muito com essa relação humana, com as pessoas mesmo, no PDV do cliente. Então, isso nunca vai morrer. Então, quando você falou em tendência, isso não vai acabar. Então, acho que é muito legal a gente frisar isso, mas a gente também precisa trazer resultado para o nosso cliente, né? Então, o que ele está esperando?
vender mais ou realmente uma presença maior da marca dele, né? Então, a gente sempre tem que estar medindo isso, seja com estudos mesmo, enfim, acho que a Renata pode explicar um pouco melhor, mas a gente sempre está acompanhando, assim. Então, digamos que a gente traz X pessoas para um PDV do cliente, a gente consegue depois mensurar, né, com uma ação no PDV, o quanto trouxe, ou então, trabalhando na rede social, nos nossos sites, a gente consegue também mensurar tudo isso lá também, né? Então, a gente consegue acompanhar o que está rolando, o que está dando certo ou não e mudar, né? Então, a gente trabalha bastante isso. No marketing das rádios, a gente realmente trabalha todas as frentes possíveis. Então, não é só o digital, né? A gente fica alinhando tudo e principalmente essa experiência presencial, né? Que é bem importante. Essa performance, eu falo que dá... Bom, a gente acha que uma das tendências é dados, né? A gente vem falando muito sobre dados e pesquisas, é o futuro. Né? Já né? Nem é futuro, dados. Já é realidade, já é o presente. Mas eu acho que a gente ali na RPC, a gente tivesse mais de 6 milhões em pesquisa, né? Para justamente entender essa performance, levar resultado. Lidar com o nosso dinheiro já é difícil, lidar com o dinheiro do outro, a gente tem que ter o máximo cuidado em levar resultado e a preocupação de desenvolver, de fato, as pessoas, a nossa terra, a nossa gente, e a gente ter esse cuidado também com as empresas, desenvolver elas, fazer elas crescerem, fazer elas terem resultado. Então, esse olhar para a performance, seja na TV, seja no digital, seja na tomada de decisão, na abertura de uma loja, como a gente pode levar dado, como que a gente pode levar informação para agregar isso para o cliente, esse olhar que a gente tem que ter, estratégico e do todo, assim. Ô, Renata, e quando que o cliente fala assim, olha, estou satisfeito, realmente esse marketing foi bem feito, estou feliz com o resultado? Um exemplo aqui pra gente. Pode ser abstrato. Sim, é no pós-venda, né? Depois que ele vê a campanha dele rodar ali, ou ele patrocinou um projeto, ou ele fez parte de alguma coisa, de alguma ação, e aí ele vem e fala, nossa, minha loja bombou, cresci, vou abrir mais loja. Isso para nós é a alegria de falar, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente tem, né, vários cases de sucesso, né, no site de negócios ali você encontra vários depoimentos dos clientes falando, reverberou, cresceu em lead, acesso no site, meu site caiu, né? A gente teve um caso disso, que o site caiu, né? Isso mesmo, teve um caso. Que a gente colocou um merchan lá no Estúdio C, aí era para chamar para uma ação, né, que estava rolando na cidade. Chegou a cair o site. Aí caiu o site. Falo, então você tem que estar preparado. Porque a TV, né, ela traz essa visibilidade. Bombou demais, né? Exatamente. Quando você pensa em performance no jornal, é um pouquinho diferente. Grande parte da receita do jornal digital hoje, ele vem dos assinantes. Então, as meninas estão muito focadas nesse B2B, né, que é empresa a empresa. No jornal, a gente foca muito no marketing B2C, né, que é para o consumidor direto. Então, você tem que fazer todo esse trabalho que elas têm na parte de empresas, de capital, cliente e buscar fazer a ferramenta certa. Você faz pensando no indivíduo no jornal. Então, você faz todo esse funil de marketing que você atrai o consumidor, desperta interesse na Gazeta do Povo específico, que tem lá o público 40, homem, mais conservador. E daí você vai afunilando, mandando e-mail, trabalhando em rede social, até que ele vai fazer a parte final, que é a assinatura. E daí que vai gerar grande parte da receita do jornal. Então, essas duas áreas acabam se complementando, né? O B2B e o B2C. E isso é bem importante pensar no GRPcom como um todo, que a gente acaba trabalhando no grupo, tudo isso, né? O foco em empresa e foco em pessoas, né? Porque no final tudo é parte da comunicação, né? E o marketing é uma matemática, assim, não? Se a gente fizer isso para esse público, vai igual a isso ou não? Eu acho que ele nunca é matemática exata, né? A gente tem muitos testes, muitas coisas, muitas tentativas, mas eu sempre falo assim, eu sou formada em publicidade, né? Eu falo, eu fui fazer publicidade, área de humanos, comunicação e tal, mas eu nunca trabalhei com tantos números e planilhas. Eu falei, gente, não sou de exatas, eu sou de humanas, mas ela tem a matemática, sim, para a gente conseguir. É um pouco eu acho que é a lógica da matemática, não que 2 mais 2 é 4, mas aquela lógica assim, cara, para eu encher minha loja, eu tenho que falar com muitas pessoas, para algumas verem, converter, e quantas chegarem e comprarem. Tem essa lógica da matemática, né? Tem. Então eu preciso sempre estar atenta a isso também. Não é fácil não, né? Agora você está falando de marketing e tem aquele marketing pessoal, né? Que muitas vezes você até que está nos acompanhando, com a sua carreira, às vezes para você deslanchar você precisa usar também o marketing de alguma maneira, né? Quais são as soft skills assim, né, que a gente consegue ver hoje que são as mais valorizadas?
tem que ser criativo, né? Então, a pessoa ali, para ter uma boa dinâmica, para conversar com o consumidor, né? Então, assim, a gente tem muito influenciador hoje, né? Então, se você faz um marketing seu, pessoal, já auxilia também. Então, assim, falando um pouco do nosso trabalho, claro, a gente também tem que fazer nosso marketing pessoal como né, profissionais de mídia, enfim, mas nossos comunicadores fazem muito bem. Então, assim, imagino que você também faça, né, bastante isso, trabalhe bastante com essa imagem, né? É importante, sim, né, para a gente que está no mercado, para todo mundo que está trabalhando nessa área. Mas os nossos comunicadores, eu acho que tem um papel aí mais fundamental, eles sempre estão ali trabalhando bastante, mas eu acho que a chave mesmo é a criatividade. Tá de olho nas tendências do mercado, aí tem tanta trend, tanta coisa, então você se destacar nisso, né? E mostrar também qual que é a tua personalidade, né? Não se perder também, não focar só em trend, né? Mas também mostrar a tua personalidade, para que a tua autoridade, enfim, o que você quer, qual que é o teu objetivo mesmo, né? Como se tornar mais criativo? É uma pergunta difícil essa. Pergunta de milhões. Me perguntaram uma vez em sala de aula, a gente nasce criativo ou se torna criativo? Eu falo que a criatividade é que nem academia. Você tem uma musculatura ali para você atiçar e fazer todo dia. Então, tem vários processos, várias coisas que a gente vê, metodologias para você estimular a tua criatividade. Então, se você não você pode se tornar sim. Por exemplo, ensina pra gente que eu quero me tornar mais criativo. Tem vários processos, né? A gente faz muito processo de brainstorm ali na nossa área e é um pouco disso, assim, estimular a criatividade, trazer as ideias para o papel, falar sem preconceito, né? Sem julgamento. Vamos só trazer as ideias, aí depois a gente vai aprimorando. Então, existem várias técnicas, mas a criatividade é um pouco disso. Mas assim. Como será que, por exemplo, como é que eu faço para ter ideia? Para ter ideia boa. Repertório importante, então, consumir informação. E sem medo de errar, sabe? Então, assim, acho que o bloqueio bloqueia a nossa criatividade. Então, assim, a gente precisa explorar e... A gente já tem uma escola que bloqueia a criatividade, né? A criança desenha um céu amarelo e você fala, não, o céu não é amarelo. O céu é azul. Aí você fala, poxa vida. Então, estimular essa criatividade, eu acho que o repertório, ela faz parte. Eu falo muito assim, você tem que ler sobre tudo, mesmo aquelas coisas que você não gosta. É um exercício que eu faço, sabia? Então, assim, não gosto de economia, mas você tem que ler para você saber alguma coisa. Tá numa noção... Porque se vem uma ideia, se vem alguma coisa, você conecta as coisas e aí tudo faz sentido, né? E eu acho que é algo que a Andressa disse que é bem importante, é não ter medo de errar. O Renato disse, marketing não é exatamente uma matemática, apesar de ter por dentro uma certa matemática. Então, no marketing, você vai errar, seja no teu marketing pessoal, seja no teu marketing corporativo. Quantas bolas fora de empresa a gente não vê dando nas redes sociais? Então, vai acontecer o erro e é você bater na bola, errar, mas tua frustração durar alguns segundos e voltar para o jogo. Acho que o que diferencia de quem erra é a agilidade que se tem de corrigir o erro. Isso. E às vezes até erro que as pessoas usam o próprio erro para se promover, né? Exatamente. Exato. Tem vários casos tem assim, né? Disso de você, beleza, errei, bora pra frente, mas eu corrijo rapidamente, né? Eu não escondo aquilo, eu não tento, né, passar por cima, eu vou lá e resolvo, errei, beleza, assumo, né? Assumir a responsabilidade, que eu acho que é um dos skills que a gente procura muito nos profissionais hoje, né? Essa pessoa que tem essa autorresponsabilidade, que tem esse senso crítico de falar, não, beleza, errei, mas já tenho aqui a solução e tá aqui. Mas ser transparente também. Ser transparente. Mas é difícil você não ter medo de errar, né? Não, todo mundo vai ter o medo de errar, mas você não pode congelar nisso. Teu cérebro reptiliano, que pode ser o enfrentamento, a fuga, né? Ou congelar. Então, acho que o enfrentamento reptiliano, nesse caso, é o melhor. Você tem que ir para frente. Você tem um público específico. Você está trabalhando com aquele público, vai ter gente de outro público que vai vir te criticar. Você nunca vai ser uma unanimidade. Isso é uma coisa que todo mundo fala, é verdade. Saber lidar com uma crítica, né? Sim. Você não vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então... Quem dirá nós, né? Mas eu acho que é você trabalhar essa resiliência também. Saber que, principalmente na área de criatividade, quando a gente fala, existe muito o ego do criativo, né? Ele é apegado à ideia dele. É a minha ideia, nossa, aquilo que eu tive e tal. Então,
ter esse desapego, a resiliência de falar assim, ó, beleza, você fez azul, mas aqui a gente trabalha com amarelo e a gente quer amarelo e vamos seguir pro amarelo. Esse desapego, tá bom, então vamos lá, vamos fazer amarelo e vou fazer acontecer no amarelo. Então, ter um pouco disso também. Eu sei que existe o ego criativo, né? Aquela coisa, a ideia é minha, eu adorei, mas a gente tem que ter essa humildade também de trabalhar essa resiliência, saber que vai ter críticas e que vai ter melhorias para serem feitas. A gente está falando aqui de algumas habilidades, né, que são importantes. Estão me falando sobre criatividade, sobre resiliência. Tem mais alguma? Ela acabou de falar o desapego. Acho que entra ali na resiliência também, né? Acho que a adaptabilidade, né? Você saber se adaptar, porque a gente está num momento de transformação constante, principalmente o marketing, né? Uma revolução em várias áreas, em várias frentes, e você ser preparado para se adaptar a esses vários cenários. Agora não é mais assim, é assado, eu preciso me movimentar para aquilo, bem importante. Era uma pergunta que eu ia fazer. No digital, principalmente, que o que é legal um ano atrás já não é mais legal hoje, como é que vocês conseguem estar sempre na vanguarda, assim, do agora é isso aqui que tá legal, a gente vai por esse caminho? Como é que você principalmente, né? Sim. Não, mas tudo é você acompanhar o que o mercado está fazendo, você fazer o tal do benchmark, que é acompanhar o que outras empresas estão fazendo, não só no Brasil, mas em outros países. Olhar muito para o teu lado, para o teu quintal, né? Então, tem ações que a gente se inspira na Gazeta do Povo, por exemplo, que foram feitas ali do lado aqui na Argentina. A gente sempre está olhando o que os outros fazem, então você acompanhar o mercado como um todo e adaptar para o teu público, né? Então, você pode entrar na trend, você pode, mas você também pode acabar sem querer ou sem querer querendo criar uma trend no teu público, sabe? Criar um estilo de conversa específico com aquele teu público. Se você está lidando com um público de mais idade, ele não vai estar atualizado na trendzinha do bonequinho, às vezes, do Instagram. Ele ainda está no Facebook. Então, você tem que saber com quem você está conversando. Então, vai muito de você estar atualizado, mas sem perder a referência com quem você está falando. Então, você tem que saber com quem você conversa. Sim. Antes de tudo. Não adianta você entrar numa trend que não vai atingir aquele público ou até afastar aquele público. Por isso que é importante você ter bem claro o teu público, né? Para quem você está falando, o que você quer falar. Talvez tenha trends que não façam sentido para você, por teu público, né? Então, por que eu vou entrar naquilo? Mas tem outras que realmente... Então, você conhecer bem o teu público-alvo, para quem você vai falar, o que você vai falar, acho que é uma dos cernes ali que a gente tem, a comunicação básica, assim, né? Ter o emissor e o receptor, para quem você fala. Vocês chegaram a pegar uma outra era do marketing, quando o digital não era tão forte assim? Sim, eu peguei. Você pegou? Isso revela a nossa idade, mas sim. Não vai falar a idade, mas mais ou menos isso. Quando eu nasci já tinha Instagram. Né? Como é que foi para vocês enfrentar esse novo momento, assim, do digital? Eu acho que é tudo... A gente tem mídia... A gente compete muito, né? Tá todo mundo conectado, então às vezes sabem mais ou menos, enfim. Mas, assim, a gente tem que estar atualizado, sim, né? Isso é fato. Mas antes a gente tinha muito mais essa relação mano a mano que eu comentei. Agora acontece muito também, mas a gente tem que estar nas outras frentes. Hoje na rádio, né? A gente pensa, a rádio, por exemplo, só comunica no ar, né? O locutor, ele não. A gente está na rede social, a gente está presente ali porque precisa estar, porque o nosso público também está ali. Então a gente precisou se adaptar, né? E oferecer produtos também para a rede social, para o site, seja vários formatos a gente precisou criar desde então. Então não era assim, a gente precisou realmente criar. Eu vou falar porque no começo, quando surgiu o Instagram, assim, eu tinha Facebook na época, né? Quando surgiu... Orkut. Eu sou da época do Orkut também. E realmente o Orkut era só para você conversar com a galera, né? Quando chegou o Instagram, eu achei estranho o Instagram. Eu falei assim, nem vou fazer. Né? Porque isso aí acho que nem vai pegar. E no começo, a primeira vez que eu ouvi falar assim, a pessoa vive de Instagram, é Instagrammer, cria conteúdo. Eu falei, cara, isso aí não vai dar em nada, né? E olha só como mudou, né? Sim. Vocês tiveram que quebrar essa barreira de olhar para isso com um olhar de realmente é um negócio, é um business, é um marketing também?
Eu acho que a gente vem passando por uma revolução, assim, né? São muitos canais, muitos meios e veículos. E é como um pouco da Andressa trouxe, de a gente se manter atualizado e saber tudo que está rolando, né? E acho que a gente, como parte de marketing, não pode ter esse preconceito do tipo, opa, não vou olhar para isso, né? Não, a gente não tem essa vida, né? A gente não tem essa possibilidade. E quando eu dava aula, eu falava muito para os alunos, assim, quem aqui assiste TV? Daí poucos, né? Existe essa coisa de não assisto mais TV, a vergonha de falar que assiste TV e tal. E eu falava, gente, como é que vocês vão ser publicitários se vocês não consomem os meios? Se você não ouve uma rádio, se você não vê uma TV, se você não acessa as redes, se você não vê outros canais, se você não vai para o ônibus e vê o que está passando ali, vocês têm que ter esse olhar aguçado, né? Então, acho que é um pouco... É desafiador você conhecer tudo isso. São métricas diferentes. Eu acho que é uma mudança de mentalidade. A gente está vindo com o DTV+, agora, TV 3.0, que tem um pouco da lógica do digital, de volta uma mudança de chave, né? Então, assim... Até eu quero te perguntar isso. O que é essa... DTV+, né? E TV 3.0. O que é isso? Ou seja, o que vem por aí? Eu acho que é um pouco da lógica do digital dentro da televisão aberta, né? A interatividade, você poder interagir através do controle, enquete, aparecer ali o produto e você já poder comprar. Então, assim, abre um mundo de possibilidades, né? E de formatos e de coisas novas para serem exploradas tanto do lado de conteúdo quanto do lado de marketing mesmo. E é uma mudança de chave de novo, né? Então, assim, é outra forma de mensuração, é outra forma de você olhar para isso, né? Esquece o formatinho, 30 segundos no intervalo, agora eu já posso estar dentro do programa, oferecendo o meu produto, que está aparecendo ali na novela. É a interatividade no jogo de futebol, você poder ver a câmera que você quer, ouvir o som que você quer. Eu quero ouvir só a plateia, eu quero ouvir só o cara cantando. Então, assim... É uma infinidade. O que vem por aí, então, é uma revolução. É uma revolução, já está acontecendo. Então, assim, acho que a gente teve a oportunidade de vivenciar várias transformações na comunicação. E isso é muito legal. Sim. Porque a gente tem o repertório, o histórico, né? Mas também está vivendo o novo. Então... É legal, assim. Eu também sou de uma geração que começou, assim... O mundo era analógico. Gente, se a gente pegar anos 2000, o mundo era analógico. Sim. Né? Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, né? Eu sou jornalista de formação. Falar que ano, assim? Só pra... 2000 alguma coisa, tá? Tá bom. Perguntaram nos primeiros dias de aula, quem quer trabalhar com TV? Daí uma galera levanta a mão. Quem gosta muito de rádio? Outra galerinha levanta a mão. Impresso, também levanta a mão. E perguntaram, quem que quer trabalhar com o jornalismo de sites, né? Digital. Que perguntaram, jornalismo em sites na época. Ninguém levantou a mão. Aí uma menina falou, quem que é nerd pra isso? Cara, todo mundo virou esse nerd hoje. Você vê como as coisas mudam. Isso faz o quê? 20 anos. Então, bem isso, né? Acho que o marketing tem isso, né? Esse dinamismo, né? A gente fala muito de comunicação, dos canais, mas o marketing é um pouco de absorver todas essas revoluções e estar antenado com tudo isso que está acontecendo. E até falando um pouco de rádio, né? Antigamente, as pessoas pediam música como, né? Então, elas ligavam no rádio e pediam uma música. Né? Hoje, ela pode pedir na rede social. Enfim, o nosso WhatsApp trava direto de tantos pedidos e interações que a gente tem. Mas a gente tem aplicativo também. Então, assim, hoje é muito legal. Na Mundo Livre, a gente tem a opção de like e dislike enquanto a música está rolando. Então, ele ajuda a compor a programação. Então, aquela pessoa que antigamente ligava para falar qual música que ela queria, ela pode interagir dessa forma. Então, a gente também foi se adaptando, né, e trazendo essa oportunidade para o ouvinte. E o ouvinte foi se adaptando a esse novo modelo? Estou perguntando até daquela pessoa que costumava ligar. Se conseguiu se adaptar bem com esse like, dislike, ou pela rede social. Algumas gerações, elas não acompanham, né, tudo, mas elas vão procurar a gente, às vezes até indo fisicamente, né, na rádio, mas elas continuam ligando, mas menos, mas muito pelo WhatsApp também. Então, ela acabou migrando, grande parte desse público migrou pelo WhatsApp, então manda mensagem pra gente, mas tem aquela pessoa que baixa o app, pode escutar do outro lado do mundo, né, a nossa programação, e ali
e votar e ajudar até ela se sente parte daquilo, né? Então isso é bem engraçado quanto que as pessoas continuam interagindo quando se tem hoje streaming para você ouvir música, né? Sim. Então, assim, as pessoas, mas elas a emoção de ouvir no rádio é diferente. Exatamente. Então, assim, tem muito disso, né? Desse questionamento. Eu posso escolher a minha música, fazer a minha playlist, mas não, eu quero ouvir o rádio, né? Então, o que vem? Qual que é a próxima música que vai chegar? Então, o que a programadora propôs para aquele horário. Então, assim, é aquela, né, o que vem ainda, aquela curiosidade. Então, isso mantém o rádio vivo também e, é claro, a interatividade com o pessoal, né? Então, isso é muito legal, porque as pessoas se sentem presentes, né? É uma informação do trânsito, o que está acontecendo na cidade. Então, a gente recebe muito recado de ouvinte que fala, nossa, vocês são minha companhia do dia. Companhia. Então, isso o conteúdo, né? Eu entrego a música, mas eu entrego junto também, né? Algo que é a interação. Personalidade que tá ali, né, interagindo com você. Eles têm, às vezes, o sonho. Eu imagino, né, também ouvir o nome dele sendo mencionado sim. apresentadora, né? Exatamente. Então, assim, tanto com o cliente, né, ou com o ouvinte, eles gostam de serem ouvidos no rádio, né, fazerem parte da programação. Verdade. Agora, é o seguinte, a gente vai mergulhar aqui nas sub-áreas do marketing e é ideal agora para entender como que o GRPcom trabalha isso, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Renata, como que funciona então o trabalho de inteligência de mercado dentro da RPC? Esse relacionamento com o cliente, essas entregas, como que funciona? Então, na RPC, a gente, ao contrário do que muita gente também pensa, né, o marketing lá não é voltado para o telespectador, né, pensando, né, no consumidor final ali de quem, né, vê televisão. O marketing é focado em trade, que a gente fala, que são para as agências de publicidade e os anunciantes. Então, todo o trabalho de marketing é voltado para esse mercado, né, olhar para esse público e ver como que eles podem estar presentes ali na televisão, seja no intervalo comercial, seja patrocinando um projeto, no Estúdio C e tudo mais. Dentro do marketing, a gente tem várias áreas, né? A gente tem a área de inteligência de mercado e produto, que é a área que eu coordeno, tem BI ali junto, tem comunicação de negócios, que é quem vai propulsar, né, colocar essa informação que a gente tem na área de inteligência, colocar para o mercado. A gente tem uma área de soluções criativas, que também olha para o cliente e fala, poxa, o que eu posso propor para ele de diferente? A gente tem uma área de mercado, que atua junto com o time comercial, fazendo análise, estudos, defesas, propostas e olhando daí cliente a cliente, o que pode ser proposto, o que pode ser feito, levado, estudos e tudo mais. E tem uma área de performance, que olha também para o resultado, né? Então, são várias frentes. A gente tem gente que é formada em marketing, administração, tem economia, tem designer. Então, é composto ali por várias coisas. A área de inteligência em si, ela olha muito para esse macro, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? Quais são as tendências que estão vindo? Para onde que a gente tem que olhar? O que está tendo de revolução? Seja no mercado mesmo ali de comunicação, de meios e tudo mais, mas também dos setores. Eu brinco que quando eu vim para a RPC e comecei a trabalhar ali, antes eu trabalhava no mercado e era focado naquele mercado, né? Trabalhava no mercado automotivo. Então, eu entendia tudo daquele mercado e aquele era o meu universo. Ali na RPC eu falo que a gente tem que entender de todos os setores, porque qualquer um pode anunciar, né? Então, como que está o supermercado? O que material de construção está fazendo? Como que está o universo da educação? E aí a gente olha para tudo isso, que isso tudo pode virar oportunidade de negócio. Como que um profissional se destaca nessa área? Eu acho que a gente fala muito do senso, acho que de curiosidade, né? Então, mais do que ser inovadora, essa pessoa precisa ser curiosa, ela precisa buscar. E eu acho que o principal fator ali também é esse olhar do todo, o olhar de negócio. Eu estava vendo uma pesquisa falando um pouco das hard skills, do que os profissionais da área de comunicação e marketing têm tido. A gente via antigamente pessoas muito especialistas. Eu sou redator, eu sou designer, eu sou criativo, eu sou o cara que faz análise de mídia. Hoje você vê que as pessoas têm que saber um pouco de tudo, apesar de atuar no design. Eu atuo no design, mas como que isso impacta o negócio como um todo? Ou como eu posso contribuir lá no comercial com o que eu vou produzir aqui? Então, a gente vê muito isso, assim, essa pessoa híbrida que ela, sim, tem uma especialidade, mas ela consegue ter essa visão do todo e enxergar o todo. Legal. Agora, Jorge, o marketing digital, né? Quais são os grandes focos da Gazeta, né? Os principais desafios, quais ferramentas você usa?
Certo. Na Gazeta do Povo, a gente tem várias áreas que atuam em conjunto, assim como na TV e na rádio, para fazer essa produção, para você atingir um público que a gente sabe que a maioria é conservador, né, acima de 40 anos. Então, a gente faz uma atração realmente muito para o público, dando e-books gratuitos para a pessoa deixar o e-mail e depois a gente disparar e-mails convencendo aquela pessoa sobre a Gazeta, mandando conteúdos da Gazeta, outros gratuitos, outros que daí ele vai ter que assinar. Então, você tem um meio de convencimento. Então, você tem ali uma área de design trabalhando, você tem um redator fazendo tanto criativos, que a gente fala que são os textinhos para as redes sociais, mas também que são roteiros que o pessoal vai gravar no estúdio e depois a gente publicar em vários canais, no próprio YouTube da Gazeta, dentro dos programas. Então, tudo para você jogar para um meio de assinatura. Então, você tem ali o e-mail, você tem a newsletter, que é também um meio da gente captar pessoas para ir recebendo nossos materiais gratuitamente até serem impactados dentro do site, para aí aparecer aquela tela de bloqueio que você tem que assinar, né? Porque depois que você passa de um número de páginas que você assinou, você vai bater numa barreira. Então, você tem que estimular as pessoas a clicar até chegar naquele número e aí elas serem convencidas a assinar o jornal. Quando você está, por exemplo, mandando um e-mail, você também está mandando um argumento de venda. Aqui a gente tem tais colunistas, tem reportagens assim, assim, assado. Você não quer assinar? Faz uma experiência. Se você quiser cancelar quando quiser, cancela sem problema nenhum. Então, você tem todo um mecanismo de convencimento em cima daquilo. Você tem um círculo que você fica fazendo em cima do assinante para convencê-lo. Antes no leitor, depois do assinante, no caso, né? Não é fácil não, né? Rapaz, não é fácil não. Agora, Andressa, rádio, né? O marketing é muito vivo, muito próximo das pessoas. Sim. Como que vocês desenvolvem essas campanhas que gerem engajamento? Que perfil brilha nessa área? Então, a Renata falou bastante sobre a pessoa ter a visão do todo, né? Então, realmente precisa. É bem importante não ser só especialista naquela área, né? Mas, assim, falando um pouco mais da área promocional. Então, a gente aqui trabalha tanto com o mercado, né? Enfim, com os clientes, também com os ouvintes. Então, eu preciso saber, conhecer o que os ouvintes estão querendo, quais as músicas, artistas que eles estão consumindo, para a gente estar presente em grandes eventos, né? Então, a gente comunicando a nossa marca, né? As rádios nesses eventos e trazendo atrativo para eles, né? Para eles se conectarem com a gente ou então com o cliente. Então, assim, a gente está no PDV do cliente, lá o que funciona, o que não funciona. A gente tem alguns formatos que já são consolidados, né? Que nem as Blitz. Então, a gente tem o formato que a gente tem... conhecida, né? Que são referência aqui, né? No mercado. Então, a gente tem nossos mascotes, enfim, brincadeiras interativas. O Robson. O Robson da 98 e o Roxson da Mundo Livre. Robson, gente, maravilhoso. Vamos falar. E assim... As crianças adoram. Amam. Não só as crianças, né? Então, a gente tem esses formatos que já funcionam, né? Mas a gente precisa desse profissional que vá além, que entenda, né? Então, será que esse formato aqui vai funcionar para aquele PDV, né? Seja um segmento automotivo, né? Educação. Então, a gente também adapta projetos para atingir o objetivo. Então, assim, esse profissional ele tem que ter uma visão ampla, realmente do todo, conversar com o time de projetos para desenhar algo bem assertivo, né, e ver o que está rolando. Então, nos principais shows aí do Brasil, fora, né, o que está rolando de diferente, o que está tendo de ativação. Então, a gente vê muito referência mesmo, seja um Pinterest da vida, o que tá rolando ali, o que tem de ativação, para a gente montar uma estrutura ou para a gente ir lá interagir com o ouvinte ou com o nosso cliente. Tem alguma ação assim que você falou, olha, essa aqui foi diferente, só pra gente saber o que é diferente hoje, né? Porque a gente vê tanta coisa, né? Sim, eu acho que o nosso maior projeto hoje é a Corrida Mundo Livre, então é um projeto realmente proprietário nosso, que a gente pensou, nossa, tem tanta corrida acontecendo em Curitiba. A corrida tá bombando, né? Então, assim, aumentou... O esporte que mais cresce no mundo, a corrida. Exato, e tá crescendo demais. Então, por que a gente não criar algo, né? Rock and Run. Exatamente. Então, a Corrida Mundo Livre Rock and Run que a gente fez ano passado, a gente está fazendo agora a segunda edição, né? Então a gente se apropriou, né? É uma corrida, né? E além disso a gente tem um show no final. Então a gente faz esse link com o rock e finaliza, né? Então essa energia do rock ali desde da largada até o final. Então esse ano promete, né? Então vai ser dia 16 de agosto para quem quiser. Tá lá, dia 16 de agosto. Vai se preparando, tá? Você que gosta de correr, vai se preparando que vai ter corrida. Sim. Dia 16 de agosto, você já sabe o lugar?
no Parque Autódromo, então o Autódromo de Pinhais, né, que já foi uma referência aí, a gente vai ter um pouco ali do trajeto dentro do Parque Autódromo, vai ser bem legal, finaliza lá com o show do Raimundos, vai ser bem bacana. Show do Raimundos, gente, olha lá. Tem gente, pra você ter noção, que é fã, né, da banda e tudo mais, vai começar a correr por conta disso. Então, assim, ano passado a gente viu pessoas ali, eu trouxe meu pai, que tem 80 anos, por conta da rádio, porque a gente vai estimular a saúde, né? Mas por conta da rádio eu trouxe ele, enfim, assim, a gente tem histórias lindas com a corrida. É muito legal de ver. E você assim. falando sobre a marca estar presente, a gente transmitiu, inclusive, o Curitiba Country Festival, né? Recentemente. E tava a marca da RPC lá e como as pessoas associaram uma coisa a outra. É incrível. Inclusive, ficava passando cenas do Paraná Sertanejo no telão nos intervalos e como as pessoas visualizam, como as pessoas identificam. Exato. Eu falo isso porque eu recebi mensagem no Instagram, assim, né? Tô vendo você aqui no telão. E, cara, é sensacional. As pessoas gostam de ver a gente, gostam de ver os comunicadores. Então, isso é muito legal. E poder aproximar com o evento é muito interessante. Então, assim, parece que é tão distante lá na TV, né? Ou então no rádio. Eu só ouvi como é que é a cara daquela pessoa. Às vezes ela não tem acesso à rede social. Verdade. Então, ela quer conhecer num evento. Então, aproximar, conectar através disso é muito rádio, legal. Né? Então, isso é uma das formas que a gente trabalha bastante nas rádios. Que legal, gente. Agora, a gente está chegando aqui à reta final do nosso podcast e eu queria que vocês compartilhassem dicas, né, para quem está nos ouvindo, quem quer ingressar nessa área ou quem sabe até trabalhar aqui no GRPcom, né? Vai que surge uma oportunidade. Sim. Cada um de vocês, o que vocês gostariam de ter ouvido lá no início da carreira de vocês em relação ao marketing, a essa trajetória? Vamos lá. Pode começar. Bom, que lá atrás deviam ter me falado que você vai cair de paraquedas em um monte de lugar. Eu comecei minha carreira quando me formei em jornalismo no marketing, não foi no marketing, foi na comunicação organizacional. Então eu fiquei quase 10 anos trabalhando com comunicação interna, comunicação com empresas. Depois eu voltei para o jornalismo raiz, entrando no agronegócio, passando por política, até voltar um pouco para a área de... Um pouco não, né? Mergulhei de cabeça na área de marketing, fazendo campanhas de mídia paga, de roteirização, né? Hoje eu trabalho aqui com e-mail marketing. Então o negócio é você saber que você tem que rondar um monte de lugares. E não tenha preconceito quando você queria que você fizesse isso ou aquilo. Vai e faz. Estuda, veja o que as outras pessoas fizeram, imita se você não sabe fazer, que você vai aprender uma hora. Então, e você se preparou para essa transição ali do jornalismo para o marketing? Você chegou a fazer uma formação, alguma coisa, ou vai na fé mesmo? Não fui bem na fé, porque eu sempre gostei muito de ler, eu gostei muito de administração também. Então, quando eu estava há 10 anos atrás trabalhando numa multinacional que prestava serviço aqui para o HSBC, eu estava sempre coordenando uma equipe. Então, eu estudava administração e marketing junto. Então, como a Renata disse, tem que ler de tudo, eu lia de tudo mesmo. E eu adorava essa área. Então, foi um pouquinho mais fácil porque eu já tinha esse conhecimento e tinha que fazer apresentações, umas pequenas palestras nas próprias empresas. Então, tem essa questão de você estar sempre estudando. Claro, se você quer ser, eu quero ser um jornalista esportivo, ou um profissional do marketing esportivo, você sempre estude aquilo, mas nunca abandone outras possibilidades. Nunca feche uma porta. É isso que seria legal eu ter ouvido lá atrás, porque muitas vezes eu fazia as coisas, mas com um pé assim, mas não era isso que eu queria fazer. E no fim eu ia lá e gostava. A gente se envolve, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, você tá aberto, sabe? Essa é a dica. E vocês? Eu acho que se pudesse ter me falado para eu focar um pouco mais também nas skills de comportamento, que eu acho que é o que mais pega hoje e é onde a gente sente mais dificuldade na hora de contratar. Mas como, por exemplo? Por exemplo, vamos falar de liderança, vamos falar de protagonismo, de trabalho em equipe, empatia, né? Então, você está numa empresa, você precisa ter, no mínimo, essas skills, né? Saber trabalhar com o outro. A gente falou de ter a visão do todo, influenciar pessoas positivamente, né? Então, assim, se eu pudesse lá atrás falar, Renata,
trabalhe mais isso aqui, porque a técnica você está tendo na faculdade. A técnica você entra, a gente fala muito ali, né? Cara, para nós é mais fácil ensinar a técnica ali sobre as pesquisas, sobre como que é o nosso modo de ser, de se comunicar, do que eu ter que ensinar a pessoa a trabalhar em equipe. E normalmente as pessoas esquecem dessas competências que são as que mais pegam, é onde a gente mais trabalha feedback, é onde a gente mais trabalha para a pessoa, é onde a maioria dos motivos de desligamento são por comportamentos, nunca é porque a pessoa não sabe fazer, ou porque ela não entrega, ou porque ela não sabe a técnica. Então, a técnica, eu acho que ela é importante e ela é primordial, e isso você faz, é inerente à tua carreira, porque é o que você gosta. Então, é o que você busca para ler, é onde você vai buscar cursos, se especializar. Mas, se eu pudesse dar uma dica, olhe também para os comportamentais, onde é teu ponto, né, que você precisa melhorar e aonde que você precisa trabalhar para que você se mantenha e seja protagonista dentro das empresas. Legal. Muito bom, muito bom. Sim, acho que eles já falaram tudo, né? Mas... A Andressa ficou por último, é difícil, né? Difícil agora para mim, mas ser curioso, eu acho que assim, ninguém me falou, né? A gente vai aos poucos sendo curioso e alcançando nossos objetivos. Então, assim, a pessoa que está parada ali, que ela não é curiosa, que ela não busca se desenvolver, ela vai ficar para trás, né? Então, se ela não tem o perfil comportamental que a empresa busca, né? Que a empresa trabalha, então já fica mais difícil. Se ela não é curiosa, ela não está demonstrando interesse, né? Então também ela não consegue evoluir dentro, né? Então, assim, a gente aqui, eu e a Rê, que estamos num cargo de liderança também, e o Jorge, a gente buscou, né? Então a gente foi aos poucos construindo isso, sendo curioso, você passa de uma função para outra até chegar no cargo, né? Mas eu espero pessoas curiosas que tenham energia. Então, assim, energia, relacionamento interpessoal, então isso é um bom relacionamento interpessoal, claro, né? Para que a gente possa construir juntos. E o que torna o GRPcom um bom lugar para desenvolver uma carreira? Você tem acesso a algumas ferramentas aqui, não só online de treinamentos, mas também a alguns eventos que você participa e você tem o contato com as suas próprias lideranças. Então, essa conversa aberta que a gente tem em todas as frentes aqui no GRPcom, eu acho que é muito importante. Não é só da boca para fora que eu estou falando que eu posso chegar no Guilherme Cunha Pereira e conversar com ele. Então, essa abertura dentro do GRPcom eu acho que é fundamental, que outras empresas acabam dizendo, não, tem portas abertas e tal. Não tem. Aqui você acaba tendo realmente um nível de acesso realmente muito bacana, sabe? Então, isso é um diferencial muito grande do GRPcom. E até como outra dica para as pessoas que querem entrar no GRPcom, ou na TV, RPC, estude as empresas antes de você fazer uma entrevista. Sim. Porque muita coisa que as meninas disseram aqui, que eu lembro de quem fez a entrevista, é chegar na entrevista com a Gazeta do Povo sem nem saber direito o que o jornal está hoje, qual que é a abordagem. Então, se possível, fale com pessoas da empresa que você quer trabalhar, seja o GRPcom, seja outras. Veja o que eles estão fazendo, faça a sua parte e estude um pouquinho. Sim. E vocês? Vai lá. Eu acho que tem duas coisas que sempre me encantam aqui no GRPcom. O primeiro é o propósito que a empresa tem. É maravilhoso. Que é desenvolver a nossa terra, a nossa gente, através da comunicação. E isso está na veia de cada um que trabalha ali. É engraçado que a gente não fala isso todos os dias, mas é inerente a cada um que está lá dentro. Posso falar uma coisa rapidinha aqui? Só para não perder esse gancho seu, que a gente fez o programa do Bicho do Paraná na RPC. E a gente chamou algumas pessoas, né, para entrevista. Posso falar que às vezes eu chegava a me arrepiar, falar, gente, isso aqui é a nossa terra, isso aqui é o Paraná. Eu estou falando da galera daqui do nosso estado, que orgulho realmente que é ser daqui, falar daqui e levantar essa terra que é maravilhosa, né? Então acho que você tem um propósito para ir todo dia, né? Você sabe que o teu trabalho cada um que está ali, seja desde o aprendiz até o CEO, eles estão trabalhando para um mesmo propósito, né? Que é um pouco disso. E eu gosto muito da forma como a gente tem um pouco do que você trouxe, né? Das portas abertas e essa interface que a gente tem com diversas áreas, que a gente consegue permear
eu sou do marketing, mas eu troco muito com o time de tecnologia, eu troco muito com o time de programação. Então, a gente tem a abertura de conhecer novas coisas, né? E para quem é curioso, isso é, nossa, é maravilhoso, porque você consegue não só atuar na tua área, mas também enxergar o todo, ver o que o outro está fazendo, como você também pode contribuir lá, né? Então, poxa, como que eu contribuo com o time de tecnologia e como que eles podem contribuir também com o meu trabalho. Então, acho que essa porta aberta, esse caminho, te abre um mundo de possibilidades. Andressa. Eu novamente no final. A gente fez de propósito. Eu acho que sim. Mas realmente o GRPcon é um ambiente muito rico de contato, de relação, assim. Então, quem quer mesmo consegue se relacionar com diversas pessoas e aprender muito. Então, assim, a gente estava até trocando uma ideia um pouco antes aqui, que eu quero fazer um bench com o pessoal da Rê. Então, assim, a gente faz essas trocas, a gente tem essa oportunidade de aprender, se desenvolver. Só descer a escada lá. Exatamente. Daí eles subirem, né, que é um pouco mais difícil. Mas é super legal, assim, a gente tem muito profissional bacana. Então, assim, lá, pelo menos na rádio, o João, que é o nosso diretor, ele sempre está com a porta aberta, realmente, então, à disposição para conversar e trocar. Então, assim, é um ambiente muito rico de conhecimento e de troca. Então, quem puder e quiser aproveitar isso, vai trazer bons frutos. E isso, na verdade, faz com que a gente aprenda muito sobre a área, né? Eu falo por mim, eu entrei na RPC, gente, eu tinha acabado de sair da faculdade, assim. Então, assim, você sai meio perdido, assim, né? Sim. Quando você chega já num grupo grande como a RPC, eu falo, né? Eu trabalho na RPC. Você chega lá, você vê, primeiro que eu vi as pessoas que eu assisti a vida inteira lá, né? Você aprende demais, assim. Acho que eu falo que obrigado pela paciência de me ensinar durante... olha, vai ser assim, não... Calma, fica tranquilo, errou, acerta. Então, acho que isso também é muito valioso, né? A gente aprende realmente a ser profissional e a crescer em comunicação em diversas outras áreas, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado, viu? Que conversa maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Obrigado. A gente que agradece aqui a presença. Muito bom mesmo. Muito obrigado, viu, pela participação, pela companhia. Você, quem sabe, uma vaga aqui no GRPcon, pretende trilhar um caminho, ter essa trajetória com propósito, fica de olho nas nossas oportunidades lá na GUP e também no LinkedIn. Siga a nossa página, acompanhe tudo de perto e até o próximo episódio. Tchau!